dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast, o Clínica é Negócio. Estou eu, Jorge Paixão, mais uma vez aqui com meu sócio e amigo Silvio Oliveira. Tudo bom? Pessoal, todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Lembrando mais uma vez que esse podcast, o Clínica é Negócio, é um oferecimento da Consultoria Econométrica e Gestão. Bom, Silvio, muito obrigado pela sua participação e agradecer também nossa convidada de hoje, a Júlia. Júlia, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Pessoal, a Júlia é uma fotógrafa especializada no trabalho com médicos e médicas, profissionais da saúde, que faz um trabalho incrível aqui em Florianópolis e a gente tem o prazer de recebê-la hoje. Mais uma vez, Júlia, muito bem-vinda. Obrigada, Jorge. Eu fico muito feliz com esse convite, me sinto muito honrada em poder participar e acho que a gente vai ter um bom papo aqui, acho que vai ser bem proveitoso. Com certeza, não tenho dúvida. Júlia, vou fazer como geralmente faço, de pegar minha colinha aqui para não errar o teu currículo, tá? Pessoal, a Júlia Fiore, ela é fotógrafa corporativa especializada em atender profissionais da saúde. Com estúdio localizado aqui em Florianópolis, a Júlia ajuda médicos e médicas a construírem uma imagem de alto valor por meio de fotos e vídeos profissionais. É isso, Júlia? Tá certinho? Isso mesmo, erro nada. Então, deixa eu já te pedir para a gente começar ouvindo um pouco da tua história. Como foi que a fotografia apareceu na tua vida e esse segmento, direcionamento da tua carreira para a área da saúde também, a gente entender um pouco mais disso, como é que isso aconteceu. Como isso aconteceu. Bom, eu não fui sempre na minha vida fotógrafa. Na verdade, eu sou formada em letras. E fiz mestrado, fiz doutorado na área de linguística. Então, assim, desde muito tempo, eu sempre trabalhei com linguagem. Então, assim, linguagem e comunicação sempre esteve muito presente na minha vida. Então, eu já lecionei em universidades, lecionei em ensino médio. E, para mim, a linguagem e a comunicação, eu sempre trabalhei numa perspectiva de entender não apenas a comunicação em si, mas também a linguagem como posicionamento. Então, quando o discurso, ele faz parte, é uma forma da gente se posicionar no mundo e construir a nossa identidade também. Né? Então, eu sempre surfei ali nessa área da linguagem, seja visual, seja verbal. Mas cheguei aos 30 anos e deu aquela crise existencial, né, que geralmente acontece com as pessoas. E nesse momento eu falei, nossa, eu acho que eu quero realmente seguir aquilo que eu sempre quis, que sempre foi minha paixão, que é fotografar. E comecei já desde o início, fazia foto para restaurante, para a área da gastronomia, e também, às vezes, fotografava pessoas. E aí teve um momento que uma amiga de uma amiga minha, que era dentista, precisava de umas fotos para o consultório dela, e eu fui fazer as fotos nesse consultório. E aí, naquele momento ali, que eu comecei a fazer as fotos dela ali, usando os instrumentos de trabalho dela, né, e posicionando ela ali dentro do espaço, usando jaleco, não usando jaleco, eu comecei a pensar, nossa, que legal que é isso aqui, né? Que legal que é poder ter acesso ao espaço de trabalho, ao trabalho de uma pessoa, e ajudar essa pessoa a mostrar para as outras pessoas quão boa ela é, né? Porque ela era uma boa profissional e ela estava sentindo a necessidade de se mostrar, de se colocar no digital. E aí foi o momento que eu pensei assim, nossa, eu acho que essa área corporativa de marca pessoal realmente é para mim. E aí eu fui, na verdade, eu não comecei diretamente com a área da saúde. Eu fotografei, enfim, a área corporativa de maneira geral. Muitos advogados, empresas, equipes, empresas de pequeno, médio porte. E aí eu comecei a perceber, quando eu fotografava alguns médicos, né? Que a área da saúde, né, enfim, seja um médico, um dentista, um fisioterapeuta, eles têm algumas especificidades. Né? Então, por exemplo, eu comecei a perceber que, para o médico, a relação com o seu público-alvo não é a relação do empresário com o teu público. Né? O empresário, ele está lidando com o cliente, certo? O médico não. Embora o médico seja um empresário, né, ele seja ali um gestor da sua clínica,
a relação dele com o público dele é uma relação médico-paciente. Né? Então, ele precisa ali comunicar muito mais do que, claro, seriedade, autoridade técnica. Ele precisa também comunicar acolhimento, empatia, cuidado. Então, foi o momento que eu percebi, se eu quero atender também esse público, eu acho interessante eu me especializar nesse nicho e começar a entender de fato qual que é a necessidade, qual que é, a particularidade, né, dos médicos, enfim, das pessoas na área da saúde. E foi por aí que eu comecei a entrar nesse nicho. Bacana. Que legal, que legal. E a impressão que eu tenho é que essas experiências diversas são muito ricas para construir um olhar diferente, né? Sim. Quando você fala sobre a comunicação de maneira verbal ou não, porque no final das contas tudo isso envolve a forma, você falou, como eu me posiciono no mundo, como eu comunico quem eu sou para o mundo, né? Eu acho que elementos de linguística, minha esposa também é da área de análise do discurso e etc. Podem ter também, de alguma forma, lapidado um pouco daquilo que você pensa hoje e a forma como você constrói essa entrega para os teus clientes, né? Para os médicos e profissionais da saúde de uma maneira geral. Mas também vejo que, como você falou assim, eu não comecei exclusivamente com médicos e médicas. Eu comecei fazendo fotos pensando corporativo, mas de uma forma mais geral, né? E imagino que isso também tenha trazido muitos insights, né? Sim. Eu acho que você trouxe aí dois pontos importantes, assim, para minha jornada, né? Para minha carreira e de como isso, de fato, contribui para o meu trabalho hoje. Porque na linguística, quem é dessa área, né, estuda o discurso, enfim, estuda a retórica, a semiótica. Então, Perfeito. todos os elementos não verbais, a gente entende que tudo comunica. Né? Tudo comunica e, por exemplo, desde da conversa, do que a gente está conversando aqui, da linguagem verbal, do discurso, até a minha roupa, né? Até a minha postura. Então, a maneira como eu estou me posicionando, minha postura corporal aqui, ela está comunicando alguma coisa. Perfeito. Né? E também a maneira como isso vai te posicionar diante do mundo, diante das pessoas. Então, a percepção que as pessoas estão tendo a respeito de você, ela vai ser construída na medida em que você está ali emitindo sinais para ela. Então, a postura é um sinal, né? A postura corporal. A expressão facial é um outro sinal. Então, são pistas, na verdade, que ao longo, né, dos meus estudos ali, eu estudei, enfim, como isso de fato tem um impacto na maneira como as pessoas vão entender você e como você também vai construir a tua identidade. É um processo também, a linguagem, seja verbal como não verbal, ela ajuda ali na construção também da tua identidade e da tua marca pessoal, né? Trazendo aqui para o que a gente está conversando. Agora, quando a gente fala da minha experiência com as outras áreas, né, do corporativo, eu fotografei muito advogado já, fotografei muitos empresários e é muito curioso a gente perceber, de fato, como são linguagens diferentes, né, são abordagens diferentes, porque são públicos completamente diferentes, né? Muito importante a gente entender qual é o público com o qual eu estou conversando. Então, se eu sou um empresário e eu quero comunicar que eu tenho poder, né? Que eu sou o cara, que eu tenho dinheiro, tudo isso, quais são os elementos que eu vou trabalhar ali para eu comunicar com esse público, para eu passar essa mensagem? Vai ser, sei lá, o uso do blazer, né? Uma postura, digamos, de superioridade. Então, aquele olhar muito mais sério, né? Aquela coisa que vai até intimidar quem está do outro lado. Agora, quando eu vou para a área da saúde, a área da saúde é uma área que
o público-alvo, que são os pacientes, ele não quer te ver como empresário. Você é empresário, mas ele não te vê como empresário, ele vai te ver como médico, como uma pessoa que vai cuidar de você. Então, aí a gente já vai para um outro campo, né? Uma outra estratégia para poder comunicar todo esse cuidado, todo esse acolhimento. Então, realmente, né? São experiências que eu tive ao longo da minha carreira e que, de fato, hoje me ajudam a perceber essas diferenças. Eu fico pensando aqui sobre isso que você falou da imagem, da construção da imagem que se quer passar. E a minha mente vem também essa comparação ou essa contraposição com a personalidade da pessoa, né? E aí eu vejo, você trouxe elementos que trazem essa sensação de poder, né? De prosperidade no sentido financeiro e etc. Que às vezes talvez seja uma coisa que até orgulha, e por que não? Tem que ser motivo de orgulho de alguém que construiu algo legal, bacana na sua vida. Orgulha esse médico, esse profissional, mas que na hora de passar essa mensagem, talvez não seja essa forma que a gente quer passar. Como essa relação, deve ser difícil lidar com isso, né? Com as preferências pessoais, né? E com a tua missão, que é construir ali uma mensagem que quer ser passada. Sim. Isso é uma coisa... Acontece muito. Eu tenho visto muito isso, assim. Os médicos... eles acabam surfando, às vezes, muito na onda do que está na moda na internet, né? Do que se vê na internet. Então, essa coisa para você construir uma autoridade, você precisa exibir ali uma vida de luxo, né? Mostrar uma roupa, um relógio caro, enfim, colocar um blazer e tal. Mas, muitas vezes... Primeiro, né? Isso não é coerente com a tua personalidade. Às vezes, o cara ou a mulher, né? É uma pessoa mais tímida, é uma pessoa mais, digamos assim, que não tem essa personalidade que ele está colocando ali. Então, o que acontece é que ele acaba criando um personagem. A gente está vendo muito isso na internet, né? Muito isso, enfim, em perfis nas redes sociais. A pessoa cria um personagem acreditando que aquilo ali vai comunicar a autoridade. Sim. Quando, na verdade, a autoridade ela se constrói de diversas formas. Né? Inclusive sendo autêntico. Principalmente sendo autêntico. E como que você é autêntico? A primeira coisa é você se autoconhecer, né? Você se conhecer e você entender ali quais são as características, os seus pontos fortes, né? Então, se você é uma pessoa muito extrovertida, se você é uma pessoa que ri muito, que fala muito, ótimo, né? Vamos trazer isso para a imagem, seja para foto, seja para vídeo, mas vamos mostrar esse ponto forte seu e comunicar isso para que os seus pacientes, eles saibam que você é assim e você constrói a sua autoridade dessa forma. Aqui em Floripa tem um médico que ele é assim, ele é super extrovertido e ele, sabe, ele sorri, ele faz brincadeira e ele deixa isso muito claro nos vídeos dele. E as pessoas se conectam com ele por essa personalidade dele. Enquanto tem também outros profissionais que são mais reservados, né, que são mais tímidos, porém tem outros pontos fortes. Uma pessoa, por exemplo, que vai te ouvir mais, que vai ser mais atenta, né, a você. Essa pessoa, ela pode ir por uma outra abordagem, ela pode destacar ali esse ponto forte dela, que é a escuta, né, que é o cuidado. Então, quando a gente fala de posicionamento de imagem, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, né, de achar que existe uma fórmula pronta. Perfeito. E isso é muito legal, Júlia, por conta da expectativa que se cria nos pacientes e aí clientes de uma maneira geral, pensando em termos de construção dessa imagem, porque é a partir dessa imagem que o paciente vai se interessar naquele médico, naquela médica, naquele profissional,
Aí vai agendar um atendimento e quando chegar lá vai ter uma frustração enorme, porque a pessoa que encontra não é aquela da rede social. Exato. E não é necessariamente que na rede social era uma pessoa falante e lá no consultório é uma pessoa introspectiva. Às vezes o contrário. Às vezes passa aquela impressão de uma pessoa séria, de uma pessoa, naquela lógica que a gente falou, né, de autoridade e tudo mais. E quando chega, encontra alguém muito menos formal. E a pessoa estava na expectativa de encontrar alguém muito mais formal. Então, essa quebra de expectativa, ela é importantíssima, ou melhor, não quebrar essa expectativa é importantíssimo. E eu trago a analogia dos nossos clientes na economédica, né? Quando a gente conversa e faz o diagnóstico nas empresas, nesse olhar de consultoria voltado para a inteligência financeira, gestão baseada em dados, a gente já precisa entender se o meu cliente, no caso, o nosso paciente, vamos chamar assim, se ele está engajado de fazer aquilo que é necessário para que a empresa dele, o negócio dele, possa prosperar. Porque se ele não está naquele momento, a gente vai criar expectativas que não são coerentes, ele vai se frustrar, a gente vai se frustrar porque ele não está engajado no projeto e não vai dar certo. Da mesma maneira, a relação do paciente com o médico, né? Então, é muito importante que se crie uma expectativa para você poder captar paciente que seja coerente com aquilo que você vai entregar quando você encontrar com esse paciente no consultório, né? Perfeito. Eu acho que essa quebra de expectativa, ela é uma falha ali da pessoa que tem um efeito negativo, né? Então, o que você está fazendo, na verdade, é usar uma ferramenta poderosa, porque a imagem, ela é uma ferramenta poderosa de persuasão. Ela é uma ferramenta de persuasão. Mas você precisa saber usar ela da maneira que mais vai te favorecer. E você criar um personagem, né, de maneira que quando o teu paciente chegar no consultório, ele vê uma outra pessoa, né? Enfim, você, na verdade, tá cometendo um erro grave ali, digamos, de comunicação e de posicionamento, né, de marca. E eu estava pensando aqui agora também sobre essa coisa de quem é a tua persona, ou seja, qual é o perfil do teu paciente e quais são as suas predileções pessoais. Porque às vezes, e a gente também vê muito isso no desenho comercial, de marketing, quando a gente está falando com nossos clientes, que é o empresário, e aí no caso o médico, ele não é o perfil do público-alvo dele. Digamos assim, por exemplo, é um médico de 45 anos, homem, cisgênero e tal, e o público dele, ele é ginecologista. Né? Ele, obviamente, não é público dele mesmo. Então, muitas vezes, a maneira como ele está enxergando o mundo não é a mesma maneira que o paciente dele enxerga o mundo. Né? Então, deve ser um desafio também aí na hora de construir isso, porque algumas ideias devem vir, e eu não estou colocando em questão aqui bom gosto, né? Porque também tem isso, as questões de preferências estéticas, mas algumas ideias devem vir que você deve olhar assim e dizer, doutor, talvez não seja por aí, esse não deve ser o melhor caminho, né? Porque as pessoas, elas, muitas vezes, elas fazem um uso ali da rede social, acreditam que, eu preciso estar na rede social, então vamos lá, né? Vamos postar o meu café da manhã, eu indo na academia, eu buscando o filho na escola. E assim, não que isso seja ruim ou errado, mas se você está ali naquela rede social para construir, para captar paciente, né, para construir a sua autoridade ali, você precisa ser mais estratégico com o que você coloca, com o que você posta. Se as tuas preferências pessoais não ser ir numa balada, né, numa sexta-noite, e você é por exemplo, uma endocrinologista. Eu conheço endócrinos que postam, por exemplo, indo para academia, né? Mostra o café da manhã saudável. Isso é coerente com, né, a pessoa, porque ela está incentivando as pacientes dela, está dizendo, olha, vocês precisam ter uma rotina mais saudável e eu estou dando exemplo. E dá para fazer, né? Dá para fazer, estou dando exemplo. Então, nesse caso, faz total sentido ela mostrar a rotina dela de café da manhã, de academia. Agora, dependendo da tua área,
você tem que parar e se perguntar antes de postar. Será que a minha audiência quer ver isso? Está interessada em ver isso? Né? Será que isso não é só algo da minha vida pessoal que eu estou tentando encaixar no meu perfil profissional? Então, eu vejo muito esse erro mesmo. E enfim, é uma coisa que é difícil de controlar, na verdade, Sim, né? sim. Porque a gente que está ali produzindo conteúdo para foto, para vídeo, a gente faz ali a nossa parte, mas o próprio profissional, né, o médico, ele vai precisar ter esse discernimento. E é difícil mesmo separar. É difícil. E esse tipo de situação, você vê isso acontecer também durante as tuas sessões de fotografia ou de filmagem, do médico, da médica? Ah, não, mas eu queria fazer uma foto assim, eu queria fazer um vídeo assim, e você olha, isso não vai dar muito certo. Até onde vai o limite de onde o cliente escolhe como quer fazer e, obviamente, o teu trabalho, porque no final das contas é o teu portfólio, né? Claro. O profissional quer fazer uma foto que foge muito, ou que fica uma coisa que você, pô, isso aqui não vai ficar legal. Até onde vai a decisão aí de cada um? Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Eu, geralmente, quando possível, né, eu faço uma reunião de alinhamento com esse cliente. E eu sento e converso com ele, falo, olha, eu dou um direcionamento. O que é que a gente precisa para que você comunique, enfim, o que esteja mais alinhado com o teu perfil, com a tua marca, com a tua especialidade. Então, eu geralmente oriento os meus clientes a fazerem as fotos, seja num estúdio, né, caso ele queira algo mais ali, mais formal, ou no consultório dele, mostrando atendimento. Então, a relação do paciente, do médico com o paciente, que a gente quer comunicar esse cuidado, essa escuta, é interessante a gente ter uma imagem, por exemplo, que mostre esse momento dele interagindo, né, ou um vídeo dele interagindo com o paciente. Agora, se ele traz ali questões, né, ideias que eu acredito que não tem a ver, e eu, sinceramente, assim, nunca aconteceu comigo, sabe? De um médico falar, olha, queria fazer algo assim. Já aconteceu deles quererem ter imagens para eles mesmos, né? Uma imagem mais para o perfil pessoal. Mas aí eu oriento a usar aquilo no perfil pessoal. Perfeito. E não no perfil profissional. Legal. Esse é um caminho muito interessante, porque assim, eu não vou deixar de atender o seu anseio, né? Mas se isso não se encaixa muito naquele trabalho que é o foco ali, talvez você usa da maneira mais adequada, né? Muito boa a alternativa. Acho que é interessante para atender todo mundo, né? Para que ele possa ter aquilo que ele quer e ao mesmo tempo não impacte, vamos chamar assim, negativamente na marca. E essa parte de produção de vídeos, como é que funciona, Júlia? Tem um foco maior hoje? Você foca mais em fotografia ou mais em vídeos? Ou é um pouco dos dois? Como é isso hoje no teu trabalho? O que é que tem trazido, inclusive, mais resultado, né, para o médico, né, para o profissional da saúde? Olha, hoje, se a gente fala em marketing digital, a gente tem que... O vídeo realmente ele tem um impacto muito maior, né? Então, eu comecei na fotografia e agora eu estou trazendo também essa possibilidade dos vídeos profissionais, né? Porque a gente percebe que as pessoas, é claro, primeiro, por que é importante a fotografia, né? Por que ainda é importante você ter uma imagem estática quando a gente sabe que, enfim, TikTok, várias redes sociais estão priorizando o vídeo, né? Por que ainda é importante? Quando a gente tem que entender que o Instagram, isso acho que a maioria das pessoas já entenderam, o Instagram é uma vitrine, né? É a vitrine. Então, as pessoas entram no seu Instagram e elas vão ver ali, vão olhar, né? O que tem ali. E, visualmente, ela vai precisar ter imagens. Ela vai olhar através de imagens estáticas. Seja o vídeo que tem uma capa, né? Todo vídeo precisa de uma capa. Ou um post específico. Então, a gente sempre ali vai precisar ter as imagens.
Agora, eu observei que hoje o médico, ele precisa também produzir vídeo, né? Porque as pessoas, elas não querem mais consumir, é uma tendência, né, que a gente já observa há um tempo, elas não querem mais consumir aquele conteúdo pronto, que é feito no Canva e hoje com o ChatGPT também, né, muito, muito mais fácil. Elas não querem mais aquele conteúdo ali estático de carrossel. Hoje, as pessoas querem ter contato com você, falando. Elas querem ouvir você falar. Sentir-se na presença. A presença. Então, através do vídeo, eu consigo criar essa conexão com o paciente de uma forma muito mais instantânea, porque você está ali falando, né? Então, a pessoa consegue te conhecer mais. Então, eu notei essa necessidade dos médicos e incentivo eles a aparecerem nos vídeos, por mais que as pessoas tenham ainda resistência em aparecer, né? Porque isso é realmente algo muito desafiador. Ninguém aqui nasceu blogueiro, a não ser que tenha nascido depois de 2010. Pois né? A gente, a grande maioria dos médicos que eu atendo não vem, né? Não é dessa geração. Nativo digital. Eles não são os nativos digitais ainda, né? Então, para eles, aparecer em vídeo ainda é um grande desafio. Mas eu sempre tento trazer a importância de eles aparecerem, porque é uma forma muito eficaz das pessoas conhecerem ele, terem acesso a ele, né? E olhando agora do lado do paciente, né? Essa percepção, essa construção de percepção a respeito do profissional que está lá do outro lado. Porque você bem acabou de falar que esses profissionais não são nativos digitais, que ainda é um desafio essa construção desse conteúdo. Olhando como paciente agora, e aí pensando a tua experiência pessoal também, tá? Vou colocar na Berlinda agora. Como é que é a tua análise quando você olha os perfis de profissionais médicos, por exemplo, que você tem um interesse, vou procurar uma dermatologista, né? E olha o perfil dela lá. Qual é o teu olhar? Ele é hoje muito mais técnico, não consigo separar mais o trabalho, eu já vou olhar com a visão de trabalho? Ou você ainda traz essa percepção mais leiga e de alguns aspectos que você diz, isso aqui eu consigo identificar bem através do que está produzido ali, essa prioridade, essa característica desse profissional? Ou não, tudo que está aqui pode ser exatamente desse jeito ou pode não ter nada a ver? Como é que é hoje a tua leitura quando você olha o perfil lá de um profissional médico? Quando eu acho que hoje é realmente difícil separar, né? Eu olho o perfil, eu já faço uma análise do que poderia estar, né, tá melhor, os erros que eu percebo, assim, mas eu ainda consigo ter um olhar como paciente. E eu vejo que existem algumas questões ali, algumas coisas que eu percebo que o médico, ele não se atenta para o olhar do paciente mesmo. Muitas vezes ele está produzindo ali para os colegas de profissão, né? Então, eu vejo vídeos ou fotos, enfim, conteúdos muito técnicos. Muito técnicos, de coisas que eu, como, né, paciente, uma pessoa que não fez medicina, não consigo entender. E provavelmente a pessoa que está ali também acompanhando, né, que quer está pensando em marcar uma consulta com aquele médico, ela também não vai se atentar àquilo. Outro erro que eu observo, que eu vejo assim, que é muito recorrente, é o médico mostrar a cirurgia. O vídeo do médico fazendo a cirurgia. Eu acho que, do ponto de vista técnico, né, se você quer mostrar a sua expertise, sua autoridade técnica, é legal, né, você ter ali um vídeo mostrando o processo cirúrgico. Mas, do ponto de vista do paciente, será que aquele paciente, ele está interessado em saber como é que é a cirurgia? Será que ele está interessado mesmo?
qual instrumento aquele médico está usando, aquele cirurgião ele está usando, né? Eu acho que é importante pensar nisso. Bom, Júlia, se eu for fazer uma cirurgia, o que quer que seja, o que eu menos quero pensar é na cirurgia. Eu quero evitar pensar na cirurgia. Eu quero o resultado. Eu quero o resultado. Eu quero saber como vai ser o resultado. Eu vou me preocupar com o pós-operatório, né? Ou pré. Como é que como aquele médico vai me atender? Se ele vai me ouvir? Se ele vai entender quais são as minhas preocupações, as minhas ansiedades. O que eu menos quero pensar é na cirurgia. Sim. Sem dúvida. E é isso que você falou, né? Qual é a minha posição nesse processo como paciente e entender que eu quero o resultado e ter previsibilidade do processo, mas não entender necessariamente qual é o instrumento que está sendo utilizado naquela hora, se é A ou se é B. Isso vale muito para os colegas médicos. Olha só como eu fiz um trabalho incrível durante a sessão, né? Quando o paciente não vai estar acompanhando isso. Eu até tive uma experiência recente dando analisada num perfil de um cliente nosso. Era uma cliente, uma médica, e tinha a filmagem dela fazendo um procedimento de rejuvenescimento íntimo numa paciente. Eu duvido muito que alguma paciente tenha se interessado em fazer considerando um vídeo da médica fazendo esse procedimento, né? Não acho que seja uma coisa que vai agregar muito valor no processo. Então, eu concordo, corroboro aí o seu entendimento. Eu olhando pela ótica dos negócios, eu acho que essa sua abordagem, né, o que você está colocando, esse entendimento é muito importante e os seus clientes têm muita sorte, né, desse olhar, porque a gente vê muito isso. Né? Então, olhando a clínica como um negócio, né? Então, qual é o objetivo? Tá? Então, como todo processo de tomar a decisão dentro de um negócio, dentro de uma empresa, tem que ser pensado, e é por isso que é importante contar com um profissional especialista no setor, no seu segmento também, não simplesmente uma pessoa que domina a técnica da fotografia. Não, olha, tem uma pessoa que entende o mercado, que conhece o mercado e que entende, pelo olhar da ótica do cliente, como é que eu transformo aquela ferramenta, porque eu tenho que começar, enquanto empresa, olhar a rede social como uma ferramenta para construção de autoridade e atração de clientes. Então, o meu foco, estrategicamente, do ponto de vista de negócio, é como é que eu otimizo essa decisão. Sejam aqueles que gostam ou não gostam, aqueles que gostam menos de aparecer, de tirar foto, de fazer vídeo, certo? Tem que enxergar isso como um recurso. E a gente verifica, muitas vezes, o pagamento de quantias, construção de figurinos, acompanhamentos e impulsionamentos, né, em redes sociais. Conteúdos como esse, muitas vezes invasivos, eu costumo dizer... Cara, eu não vou fazer... Se eu tivesse visto, né, como fez essa cirurgia, eu não teria feito. Né? Porque eu vou morrer de dor. Só de olhar para aqui, eu vou morrer... Vai me encher de dúvidas aquilo. Porque muitas vezes a gente está falando para os pares, para os colegas. E eu tenho que lembrar que o colega não vai demandar o meu serviço. Então, eu estou falando para quem? Eu estou utilizando isso como uma ferramenta para o meu negócio ou estou utilizando isso como uma ferramenta para o meu ego? Não tem problema se for pro ego, eu só preciso entender que é pro ego. E esperar o resultado proporcional à finalidade. E não esperar que, mas o meu marketing digital, as fotos não deram resultado. Mas foi feito para dar resultado? E aí esse olhar que você colocou, essa tradução que você fez, eu acho muito importante porque traz clareza no processo de tomada de decisão. Eu queria entender um pouquinho de você, quando chega a demanda para você... Certo? Se essa parte do negócio é colocada. Né? Porque o que eu percebo muitas vezes nas fotos, nas postagens, é que se cria um booking, né? E do ponto de vista do negócio, como pensar isso como atração de clientes? É comum você ter que... esse tipo de demanda, de ter que colocar, como é que fica?
Você fala do ponto de vista... Do negócio, olha, aqui é uma rede profissional, a gente quer atrair clientes para a clínica, o nosso público, o entendimento do público, o entendimento da mensagem que quer passar, um objetivo claro com a rede social, porque a minha percepção é que muitas vezes é feito mais com olhar, né, muitos profissionais, inclusive da área da saúde, é feito mais com olhar disso, de criar uma imagem muito relacionada ao ego e pouco ao negócio. Na verdade, existe uma dificuldade, né, de relacionar, né, de fazer essa ponte entre as imagens que eu estou criando aqui, que eu estou produzindo, né, que eu enfim, contratei um fotógrafo, contratei uma equipe de marketing, e como isso vai se transformar lá no final da ponta, né, lá no outro lado, em cash, né? Em dinheiro, em paciente, mais pacientes, enfim, melhores pacientes, né? Quando as pessoas me procuram, a maioria me procura só para produzir as fotos, né? Ou os vídeos, no caso. E aí, essa outra parte, eles deixam com o marketing, para que o marketing faça a captação, né, o patrocínio das postagens, mas falta aí, talvez, uma conversa maior, e aí eu não sei se eu poderia... o médico, ele não tem esse entendimento, né, de que é possível... Enfim, pegar uma imagem específica e impulsionar e fazer a coisa girar, e aí sim a gente tem a captação, né? Ele acaba delegando isso para a equipe de marketing. Então, eu tento orientar eles nesse sentido, né? No sentido de, olha, vamos produzir um conteúdo que seja estratégico, no sentido de que quando o teu paciente chegar, o teu possível paciente chegar no teu perfil, ele entenda que ele está lidando com um excelente profissional. Né? Isso eu falo para ele, mas eu tento trazer esse entendimento de que não é isso o suficiente. Eu sempre pergunto, você tem uma equipe de marketing? Quem é a sua equipe de marketing? Se ele não tiver, eu indico, né? Eu falo, olha, tenho profissionais, parceiros, com quem eu trabalho e eu confio, porque é isso que você falou, né? Muitas vezes o profissional, ele vai contratar um fotógrafo, mas não sabe o que fazer com aquele material. Né? Não sabe o que fazer e faz um uso que não é estratégico, né? Para o negócio dele, de fato. Exato. Então... E que também não tem problema nenhum. Né? Inclusive, é importante que faça, você reforçar a questão da imagem pessoal, você ter boas fotos suas, você se sentir bem, inclusive na sua rede pessoal, tudo. Mas do ponto de vista de negócio, esse conteúdo tão rico e com tanta capacidade, tanta possibilidade, ele pode ser melhor aproveitado do ponto de vista de resultado para um negócio. Né? Sim, sim. Na verdade, a imagem, ela é o teu perfil ali, né? Na rede social ou no site, ele é o primeiro ponto de contato que o teu paciente vai ter com você. Né? A gente costuma dizer, é a secretária. Né? Mas, na verdade, é o momento que aquele paciente ele vai entrar no teu perfil e ele vai olhar ali... Anterior à secretária, inclusive. Anterior à secretária. Né? A secretária vai ser o segundo ponto, é o segundo momento. Então, ele é o primeiro ponto de contato. Que ele vai conhecer você ali e ele vai fazer uma avaliação. Ele vai fazer um julgamento. Né? Não sei se vocês sabem, mas tem alguns estudos na psicologia, enfim, na neurociência, que falam que o ser humano ele leva 3 segundos para fazer um julgamento, para criar uma avaliação, uma percepção a respeito de você. Então, você tem 3 segundos ali para criar uma boa primeira impressão. Né? Então, quando a pessoa entra ali no teu perfil, ela vai, mesmo que de forma inconsciente, ela vai fazer um julgamento, uma avaliação sobre você. E ali é o primeiro ponto de contato que pode levar a ela chamar no WhatsApp ou não. Aí a gente tem todo o outro processo, né? Que a gente sabe, você sabe mais. E ainda falando sobre essa questão do relacionamento aí com uma equipe de marketing, etc.,
esse olhar para o retorno sobre o investimento que é feito é importante, e a gente vê esse gap de forma muito consistente no mercado como um todo. Aí tem a empresa que trabalha com o marketing do médico. Ok, quais são os resultados que tem? Foram tantos cliques, foram tantos likes. Ok, isso para mim não é resultado sobre o investimento que foi feito. Ok? Isso são indicadores dentro de um funil que vai gerar o resultado, que é negócios concretos, né? Então, às vezes, o indicador que a equipe de marketing está querendo maximizar não é o indicador que eu quero maximizar. Eu quero maximizar quantidade de atendimentos, né? Ou captação de pacientes, se esse for o caso, e geralmente é. E às vezes, um aumento de likes numa determinada imagem não é o que vai trazer essa quantidade de pacientes. Eu tenho certeza que se, sei lá, um médico muito conhecido se envolver numa fofoca, ele vai ter muito mais engajamento com essa postagem do que uma postagem que vai trazer para ele pacientes, captação de pacientes, de clientes, né? Então, essa lógica de olhar para o marketing só sob o ponto de vista de quantidade de alcance, engajamento, likes, comentários, não é o objetivo final. É para ser o meio, né? E muitas vezes os médicos, eles caem nisso, né? Poxa, aquele vídeo viralizou. Não, um vídeo viralizar, uma foto ter muitos likes, não tem nada a ver, né? Não significa pacientes novos, né? E aí entra outra questão também, você falou muito de quantidade, mas a gente tem que considerar também, muitas vezes, a qualidade. Perfeito. Né? Às vezes, o médico, ele está buscando não atender mais. Ele quer cobrar mais caro, né? Ele quer ter pacientes que possam pagar melhor pelo procedimento. Atingir um público A. Né? Então, muitos dos médicos que me procuram também me procuram por isso. Qualificar o seu público. Para qualificar o público. Perfeito. Né? Então, poxa, se eu quero atingir um público mais, né, com nível socioeconômico mais alto. Nível socioeconômico mais alto, eu preciso trabalhar a minha imagem, porque esse público se preocupa com isso, por exemplo, né? Como é que ele vai, uma clínica, né, que queira fazer isso, e tenha um perfil ali nas redes sociais todo desleixado, com imagens amadoras, enfim, ela vai notar, né? É importante que ela perceba que esse público, ele vai perceber o desleixo nessa parte, né? Ele vai perceber que existe ali uma certa incoerência com o preço que está sendo cobrado, né? E muitas vezes a qualidade é excelente, o serviço é de excelência, mas o que está o que está aparecendo ali nas redes sociais não mostra essa excelência, né? Então, muitas vezes o que está em jogo não é a quantidade de pacientes que eu quero captar, mas, na verdade, é a qualificação, né? É trazer pacientes melhores. E para aqueles médicos, Júlia, que estão procurando ou que se interessam em encontrar profissionais, fotógrafos, videomakers, para produzir um trabalho para a sua marca pessoal, qual é a dica que você dá para escolher, para poder procurar e identificar um profissional que se enquadre naquele perfil que o médico está procurando? Bom, a primeira dica que eu daria é para que ele procure pelo menos um profissional que seja da área corporativa, né? E, de preferência, que seja especialista em profissionais da área da saúde, né? Por todos os motivos que eu te falei, porque a área da saúde, ela tem muitas especificidades ali, né? Tanto em relação ao posicionamento do médico ali, tanto em relação até de iluminação, né? Às vezes os consultórios, eles não são muito bem iluminados, enfim, então a gente precisa ter um know-how ali, né? O profissional precisa ter um know-how para atender esse público. E a outra dica que eu daria é optar por um profissional que vá fazer com você esse momento de alinhamento, né? Que vai conversar com você para entender quais são, né? Qual é o seu perfil, o que você está buscando comunicar, para que isso seja feito de forma estratégica, né? Para que eu não tenha ali apenas um monte de imagens,
né, minha, não sei, de jaleco, cruzando os braços, não sei. E você não vai usar isso de forma estratégica ali para construir o posicionamento que você está buscando. Então, as minhas dicas são essas. Procurar um profissional que seja especialista, né, que tenha um bom portfólio para mostrar para você e que tenha esse cuidado de criar aquele conteúdo de forma pensada, de forma estratégica, trazendo essa ponte, né, com o objetivo do negócio, do seu negócio, né? Perfeito. A gente está indo para o final do nosso episódio, Júlia, e queria te fazer uma pergunta que a gente faz com todos os nossos convidados e convidadas, que é sobre gestão do tempo. Esse é um segmento onde a correria impera. Todo mundo vive numa vida muito corrida e gerir o tempo é um grande desafio. O que é que para você, pessoalmente, serviria ou que você entende que pode ser uma dica interessante para esses profissionais que estão acompanhando a gente para ajudar eles na gestão do tempo no dia a dia? Tá, bom, acho que a primeira dica que eu daria, e eu não sei se eu consigo aplicar ela muito bem, que seria menos redes sociais, né? E quando eu falo assim, menos redes sociais, é menos redes sociais como consumidor de redes sociais. Eu acho que a gente consome muito, a gente tá ali o tempo todo, né? Scrollando ali. Isso gasta um tempo gigantesco do nosso dia, quando o que a gente poderia estar fazendo enfim, outras coisas e até produzindo também conteúdo, né? No meu caso, por exemplo, que eu trabalho muito produção de conteúdo, eu acho importante isso, né? A gente se tornar menos consumidor e mais produtor, seja de conteúdo, seja de qualquer outra coisa na nossa vida, né? Excelente. E eu gosto também muito de listas. Eu sou uma fã de to-do, sabe? Coisas que a gente coloca ali no checklist que a gente precisa fazer no dia e eu vou ali dando check e resolvendo, né? Mas isso, enfim, algo assim muito, muito específico. Agora, a questão das redes sociais, realmente, eu acho que tá pegando todo mundo. É uma coisa geral, assim. Enfim. Sem dúvida. Eu vou aproveitar o teu gancho só para trazer um ponto, né? Muitos e muitos profissionais já falaram pra gente aqui que tentaram começar fazendo a produção do seu próprio conteúdo homemade, assim, em casa, sozinho e tal. E a gente vê a necessidade dessa profissionalização, né? Não só com relação à percepção, mas também para o tempo, por que não? Porque quando ele tenta fazer em casa de diversas maneiras, vai tentando de novo, entregando coisas que não são eficientes, que não geram resultado, é uma perda de tempo, não é verdade? Sim, você tem toda a razão. Eu acho que a questão da gente fazer o nosso próprio conteúdo, do ponto de vista da gestão do tempo, é péssimo, realmente, porque a gente gasta muito tempo com isso, né? Para você produzir ali um bom vídeo, um bom story, em editar e fazer... Você gasta bastante tempo tentando ali entregar o mínimo de qualidade, né? Enquanto que, se você contrata um profissional para fazer isso, você vai, primeiro, né, economizar no tempo. Sim. E, segundo, isso vai ser feito de forma muito mais ali, com muito mais qualidade. Por isso que hoje o meu formato de produção de vídeos, né, de conteúdo, ele foi pensado justamente para otimizar o tempo do médico. Então, eu faço assim, eu combino com ele um dia do mês, uma manhã, que ele tira ali da agenda dele, né? Ele reserva na agenda dele, para ele produzir o conteúdo do mês. De maneira que ele não precise mais se preocupar em ficar produzindo vídeo ao longo, né, enfim, do seu dia a dia. Então, realmente, você contratar um profissional acaba otimizando, né, o seu tempo. E aí é o tempo dele, onde ele pode gerar um faturamento muito maior do que o investimento que ele está fazendo num profissional, né? Exatamente. Júlia, muito obrigado pela tua participação. Para a gente foi muito bacana essa conversa, muitos insights positivos e tenho certeza que para quem está acompanhando a gente também.
Agradecer também o Silvio aqui pela participação mais uma vez, Silvio. Obrigado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Júlia. Parabéns aí pelo seu trabalho, a clareza com que você coloca as ideias e mostra essa ferramenta da imagem como algo que pode ser utilizado de maneira tão estratégica e poderosa. Obrigado por compartilhar com a gente hoje. Obrigada, gente. Eu que fico feliz de participar. E é muito bom conversar com pessoas que são da área de gestão, de finanças, porque a gente vê que as coisas realmente elas precisam estar ligadas, né, uma à outra. Uma não funciona sem a outra. Então, assim, foi bem bacana assim, conversar com vocês hoje. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.